Sulpetro em favor da revenda e do consumidor gaúcho, Celulose Rio-Grandense há 50 anos contribuindo para o desenvolvimento do nosso estado, Nardon Inazzi também 50 anos, auditoria, consultoria empresarial, 50 anos comemorados nesta semana. E Planalto Encomendas e Planalto Passageiros, que leva você ao seu destino aqui no Rio Grande do Sul. Bom, para encerrar o programa desta semana, nós temos aqui com a doutora Maria Cláudia. Doutora Maria Cláudia, com saudade da amiga, né? Esteve aqui no programa há muito tempo, não? E as coisas passam, mas os problemas naquele tempo continuam. É verdade. Por exemplo, a reforma trabalhista. Como é que a senhora está vendo, encarando essa reforma trabalhista? Ela é necessária? Pois é, Silvio. Um prazer estar aqui novamente. Reforma trabalhista, né? É necessária, sem dúvida alguma. Né? A nossa CLT ela é de 1943, né? Então, realmente, tem muita norma ali dentro que está ultrapassada, tem várias coisas que acabaram acontecendo com a sociedade, principalmente com a influência da tecnologia, que realmente precisava ser revista. Né? O processo de trabalho também é um processo muito moroso, demorado. Só que, na minha opinião, né, e eu tenho dito isso de forma frequente, penso eu que nesse momento atual em que o Brasil passa, esse momento de crise de valores, crise econômica, não seria o momento talvez adequado para você discutir uma reforma trabalhista. Até porque os trabalhadores estão numa situação que não é uma situação confortável, né? Porque os índices de desemprego estão muito altos. Né? Mas agora está aí, após, né, a sua aprovação, o que eu tenho falado toda vez que eu sou convidada para conversar a respeito do assunto, que agora que ela está aprovada, né, eu acho que nós temos que nos unir, né, em esforços para que ela dê certo. Doutora, claro que essa reforma que foi aprovada no Congresso, ela tem os seus pontos, do ponto de vista de cada um, positivos e negativos. Exato. Quais os positivos que a senhora enalteceria hoje? Os pontos positivos, em relação ao direito do trabalho, eu não vejo quase pontos positivos, infelizmente. Né? Por quê? Eu vou falar já dos dois juntos. Em relação ao direito do trabalho, ao contrato de trabalho, a reforma trabalhista supôs que o empregado tem uma autonomia dentro do contrato de trabalho perante o seu empregador, que na verdade ele não tem. Né? Então, São forças diferentes. Exato. Então, eu acho muito temerário você contar com uma autonomia que inexiste. Também penso ali que tem algumas situações muito complicadas. Por exemplo, o contrato de trabalho intermitente, em que o empregado ele só vai ser convocado a trabalhar quando o empregador tiver serviço e ele só vai receber pelas horas laboradas. Ele não vai ter mais a garantia de um salário mínimo. Então, você imagina que você vai ser empregado de uma empresa e que você pode ficar 2, 3 meses sem ser convocado. E daí você não vai, esses meses que você não é convocado, você não vai ter garantia de salário algum. E naqueles em que você for convocado, você só vai receber pelas horas laboradas. Outra questão também no contrato de trabalho, no direito de trabalho, que chama a atenção é que o contrato do trabalhador autônomo ele vai para dentro da CLT. Por quê? Porque o trabalhador autônomo ele vai poder trabalhar de forma exclusiva para uma pessoa, com habitualidade, então é de segunda a sexta, de segunda a sábado, e ele vai ser o autônomo. E o que a gente tem brincado assim nesse meio do direito do trabalho é como que essa pessoa vai ser autônoma se ela vai trabalhar com habitualidade, com exclusividade. Então, isso causa, assim, muita preocupação, né? Porque os mais atingidos com a reforma trabalhista são as pessoas que são mais vulneráveis, subordinadas. Né? Ao contrário do processo de trabalho. No processo de trabalho, eu acho que a reforma trabalhista ela vem a contribuir bastante. Né? Questões, assim, que hoje são muito injustas, por exemplo, que o reclamante ele pode faltar a 2 audiências, né? Ele entra com ação trabalhista, né? Ele não comparece, ele vai poder, daí a ação vai ser arquivada, ele pode entrar com uma segunda reclamatória trabalhista, de novo ele pode faltar, e esse faltar, a ausência dele é de forma injustificada, a pessoa pode ter esquecido, pode ter ficado dormindo, e ele pode ajuizar a ação pela 3ª vez. Né? Isso causa muito prejuízo para as empresas, porque a empresa recebe uma ação trabalhista, tem que contratar advogado, tem que ir para a audiência, chega lá, ela é simplesmente arquivada pelo descaso do reclamante com o Poder Judiciário. Isso muda. Hoje, a partir da reforma trabalhista, quando ela entrar em vigor em novembro de 2017, muda. Por quê? Porque o reclamante que faltar a primeira audiência, né, ele vai ter que pagar umas custas para poder entrar com outra ação, exceto se ele justificar a ausência dele. Então, você vê que a reforma trabalhista, em termos de processo, ela tem bastante avanços, até na minha opinião. Claro que, de novo, tem algumas coisas que a gente sai perdendo. Por exemplo, hoje, os prazos trabalhistas, você conta corrido, conta sábado, domingo e feriado. A partir de novembro, os prazos trabalhistas eles passam a ser iguais aos prazos processuais do Código de Processo Civil.
em que sábado, domingo e feriados não se computa. Então, hoje, se as pessoas já reclamam que a ação trabalhista demora, ela vai começar a demorar muito mais. Então, a reforma trabalhista tem a parte boa, tem a parte ruim, mas eu preciso confessar, né, que realmente a parte do contrato de trabalho, nós estamos muito apreensivos, assim, quem lida com essa área, porque realmente vai ser uma mudança muito grande, muito drástica na vida dos empregados. Até na segunda-feira eu participava de uma reunião a respeito da reforma trabalhista e uma professora que eu admiro muito disse uma coisa: Cláudia, a reforma trabalhista ela não é ruim. O problema é que ela tinha que ter sido feita já há uns 10, 15, 20 anos e resolveram fazer tudo numa única ocasião. Né? E realmente, então, vai ser uma mudança muito grande. Doutora, a gente que frequenta o mundo empresarial, a gente ouve muitos empresários dizerem que a atual estrutura da legislação trabalhista, ela estimula o empregado, não sei se por causa dos furos da lei, a entrar com ações trabalhistas. Hoje nós temos 3 milhões de causas trabalhistas por ano no Brasil. A senhora concorda com isso? Estou gravando, esse é o problema. Agora eu vou comprar, talvez, briga com alguns colegas da advocacia. Realmente, acho que nós temos muitas ações trabalhistas que não deveriam nem ser ajuizadas, né? Mas eu acho que também tem muito empregado que às vezes procura advogado para pedir uma ou duas coisas na justiça e essa ação acaba resultando com 10, 15 pedidos. O advogado enfeita. Tá? Eu já assisti muita audiência em que o juiz do trabalho tentando fazer acordo se deparava com pedidos que o reclamante não sabia que havia na sua ação. Por exemplo, adicional de insalubridade, vale transporte. Ou seja, esse empregado ele não tinha pretensão de pedir isso e o advogado acabou colocando na ação. Né? Mas claro que o povo gaúcho ele tem uma cultura, né, de reivindicar, de reclamar mais. Isso acaba daí também tendo reflexo nas ações da Justiça do Trabalho. Com a reforma trabalhista, é certo que esse monte de ação trabalhista não vai existir mais. É certo que o trabalho do juiz do trabalho vai diminuir muito, né? Porque outra questão que tem na reforma trabalhista é a quitação anual. Contrato de trabalho com quitação anual. Então, você fechou um ano de contrato de trabalho, o teu empregador pode te solicitar que você dê a quitação das obrigações trabalhistas dele em relação àquele um ano que passou, né? Na presença do sindicato. Então, isso vai fazer o quê? Porque as pessoas que, por exemplo, ficarem 5 anos num contrato de trabalho, todo ano você vai dando quitação. Se você for botar na justiça, você só vai ter um ano para reclamar, porque o resto você foi dando quitação, né? Então, são coisas muito, olha, que a gente fica, nossa, não acredito que tem isso. Às vezes tu conversa com as pessoas que ficam olhando, Cláudia, tem isso? Não, tem isso. Tem muita gente que faz avaliações sobre a legislação sem conhecer a legislação, né? Porque uma legislação é muito complexa e tal, tem vários meandros que a gente tem que analisar, como a doutora faz. A doutora Cláudia, eu quero convidar para a senhora vir outras vezes aqui. Com certeza. Porque, na verdade, esse é um momento assim, histórico no país. Nós estamos fazendo muitas mudanças, podem ter sido até apressadas, que elas ficaram represadas há muito tempo, como a reforma trabalhista, a previdenciária também. Mas isso, claro, que traz um impacto muito grande. Então, eu gostaria de contar com a senhora para esclarecer nossos telespectadores. Com certeza, estou sempre à disposição de vocês. Muito bom sempre falar aqui no muito programa obrigado. de vocês. Doutor, um grande abraço, sucesso, Obrigada. Cada vez mais. Para nós. Então tá, nós ficamos por aqui com a nossa Economia e Desenvolvimento dessa semana. Obrigado pela sua audiência, até a semana que vem. Até lá.